Olhando aqui, a gente fica com a cabeça invertida, né? Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e vamos falar hoje sobre um tópico que vem um pouquinho até bem de maneira pincelada com um tópico que a gente trabalhou ontem, que foi sobre questão de rotina e produtividade. E hoje eu vou relacionar a questão da vitória do Donald Trump com as polêmicas aí que os bancões brasileiros estão passando nesses últimos dias. O que acontece? O nosso querido Donald Trump aí, um polêmico empresário, ganhou a eleição nos Estados Unidos e ele já veio assim, né? Já chegou passando a enxada, entendeu? E acabou causando muita polêmica. Entre elas, a taxação forte em diversos países. Qual que é o objetivo dele fazendo isso? É o objetivo de fortalecer e fomentar, né, a economia do próprio Estados Unidos, que, embora muito melhor do que a gente, teve aí alguns probleminhas na economia. E aí, ele com o intuito de conseguir fomentar a economia do próprio Estados Unidos, ele acabou aí taxando outras empresas, né, taxando a importação para poder como é que eu posso dizer, poder acelerar o mercado interno, né, devido a um preço mais barato para quem está dentro dos Estados Unidos produzindo e vendendo, né? A gente teve aí o nosso parceiro Lula, né, que ele tem o dom, né? O Lula é assim, ele tem um molho, né, para conseguir falar algo perfeito, só que fora de hora e não da melhor forma e que também não deveria ser falado, né? Mas enfim, ele acabou dizendo para o Donald Trump, né, de maneira indireta, que caso os Estados Unidos taxasse o Brasil, ele iria taxar de volta, né? O que ele esquece é que o Brasil já taxa absurdamente mais do que os Estados Unidos em exportação e importação, né? Então aí a gente taxa eles mais do que o dobro. Tudo bem que a gente trabalha vendendo commodities e eles trabalham vendendo um produto com valor agregado muito maior, né? Vamos colocar aí as montadoras, vamos colocar uma Apple da vida, é um produto com o valor agregado muito maior. Então, consequentemente, o Brasil entende que vale a pena taxar mais, visto que a gente vende, por exemplo, soja, aço, são commodities, né? Para quem não sabe. Enfim. E os bancões, quem acompanha um pouquinho do mercado financeiro também, a gente teve aí o Bradesco, que passou aí uns perrengues esses últimos dias na Bolsa de Valores. E o que acontece? Eu quero relacionar os dois com um tópico que você pode nem estar esperando, que é as novidades que acontecem diariamente no mercado, né? Aquele ditado, ele é extremamente respeitado no mercado financeiro, né? No mercado dos negócios, que é o mundo dá voltas, né? Então, o futuro é incerto, por mais que diversos economistas, empresários, políticos, eles sempre tentam, né, descobrir o futuro, né, se preparar no presente para o futuro. Na maioria dos casos, eles não acertam, porque as coisas vão acontecendo e muitas vezes tomam rumos diferentes do que a gente espera, né? E é muito assim na nossa vida também. A gente às vezes se planeja, a gente faz uma estratégia para uma coisa, um projeto para outra coisa, e quando a gente vê, nada aconteceu da forma que a gente planejou. E isso faz parte, né? A gente precisa, inclusive, que é o objetivo desse vídeo, a gente precisa saber se readaptar, né? Então eu acho que isso é uma skill, né? Uma habilidade para os empresários que é extremamente necessária, saber se readaptar. Não adianta, você não pode pegar e aí deu uma coisa ruim, você baquear, ficar lá dias remoendo aquele BO, passa por cima, porque o dia após o outro vai mudando as coisas, né? Então, assim, primeiro, como que eu vou relacionar os bancos com Donald Trump? Primeiro, Donald Trump foi um acontecimento que mudou o rumo de muita coisa, por mais que, para quem acompanhava
seriamente, já imaginava que ele iria ganhar, porém o Donald Trump é um exemplo de reviravolta. Então, quando a gente esperava que o Brasil ia ser taxado pelos Estados Unidos, da forma como ele vai ser, né, que pode ser que cheguem até 25%, né, essa taxação. Então, olha aí uma coisa que aconteceu do nada, né? A gente não esperava por isso. E os bancos, como que eu vou relacionar os bancos nesse quesito? Acontece que os bancos brasileiros eles têm o maior poder de readaptação que existe, né? Para quem acompanha o lucro e o crescimento dos bancos aqui no Brasil, entende que os bancos brasileiros nunca perdem, eles não dão prejuízo. É uma coisa assim sagrada, né? Balanço após balanço, os lucros aumentam. E aí eu vou relacionar o caso do Bradesco, né, que passou aí uns BOzinhos esses últimos dias, porém ele vai superar como superou diversas vezes, porque os bancos brasileiros sabem se readaptar, né? Porque aqui eu tenho um canal que eu gosto de assistir aqui, né? Que é um cara muito engraçado e muito entendedor do que fala, né? Que é o Raul Sena, e ele diz que aqui no Brasil até o passado é incerto, né? E é uma coisa engraçada, porque assim, se a gente for pegar os escândalos de política, a gente for pegar reajuste de lei que lascou quem se ajustou lá atrás, ele do nada não tem mais aquele direito. Enfim, aqui no Brasil é uma bagunça. E por isso, se você quer ter resultado aqui no Brasil, você precisa entender que você vai ter que ter a habilidade de se readaptar de maneira rápida, né? Você não pode paralisar. Então a readaptação ela vai entrar com esses acontecimentos não esperados, como algumas atitudes que Donald Trump está tendo, né? Existem aqueles que falam que ele está agindo da maneira certa e existem aqueles que falam que ele está agindo da maneira errada. Mas uma coisa é fato, você precisa saber se readaptar. Por isso que eu coloco aí exemplo dos bancos, diversas empresas na bolsa de valores que sabem se readaptar, né? Você pega aqui no próprio YouTube, eu imagino que você com certeza, quando era mais novo, você que está na faixa hoje aí de até 25 anos, sem dúvida alguma, você acompanhava diversos YouTubers que hoje você nem escuta mais falar, né? E um caso interessante é que muitas pessoas explicam com falta do poder de se readaptar, eles não souberam acompanhar o crescimento da sua audiência, remodelar o seu conteúdo e de repente dessa forma, claro, existem aqueles que mudaram a estratégia, né? Então assim, mudaram sim conscientemente o público, mas também existem aqueles que ficaram para trás, né? Eles não souberam se readaptar. E segundo, você saber ir atrás do cliente, né? Então, assim, você entende o novo fato, você entende o novo acontecimento e você vai atrás do cliente, você se readapta e propõe de uma nova forma. Assim, sem dúvida alguma, você vai garantir que a sua empresa vai estar sempre vendendo. Deixa eu mutar aqui esse computador, porque senão fica tocando toda hora. Enfim, que é uma coisa muito importante, né? Esse poder de readaptação. Então, eu acho que é um tópico que valia um vídeo, né? A questão da readaptação, porque dessa forma você consegue garantir lucros consistentes, né? Então, acompanhe, não estou falando para você ler um jornal, mas acompanhe o que está acontecendo com o mercado. Existem os tipos de investimento que são sólidos, por exemplo, imóveis e aluguéis, inclusive já falei sobre isso. Existem alguns outros também que são investimentos que é lei da humanidade, né? Um investimento vitalício que sempre deu e sempre vai dar certo. Porém, muitas vezes o que deu certo ontem não vai dar certo hoje e possivelmente volte a dar certo amanhã ou deixe de existir essa forma de trabalhar. Por isso que você precisa entender. Então, se você começou algo, você está em um projeto, você não consegue andar para frente com aquele projeto, você sente que ele está parado, pensa, que é outro problema que não acontece muito, né? As pessoas vão no automático ali, parece um burro de carga, ao invés de parar, pensar e sentar. Isso que está acontecendo comigo é válido?
eu estou fazendo o meu melhor para conseguir readaptar essa situação, eu tinha um foco aqui, não rolou, eu consigo pivotar ou eu preciso voltar para trás? Voltar para trás não é vergonha. Muitas vezes você dá um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Então, quando você entende isso, você se readapta e você consegue caminhar de uma forma muito mais rápida do que se você ficasse dando murro em ponta de faca. Então, se você concordou com esse vídeo, se fez sentido para você, deixa seu like. Se você concordou e tem algo a acrescentar ou não concordou, deixa seu comentário aqui que eu quero saber sua opinião. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.